preciso vocês terem em conta e terem atenção. Isto é tudo espelhado, à exceção do fundo e das cristas e do bico, ok? Isto não é espelhado. O corpo é espelhado, a asa é espelhada, o rabo é espelhado e aqui também é espelhado, o pescoço, está bem? Porque se não formos espelhar, vamos ter duas coisas iguais para o mesmo sentido, ou seja, não vamos conseguir fazer a galinha, está bem? Temos que ter isso em conta. À exceção do fundo e do bico e das cristas é que não é preciso espelhar. O espelhar é o quê? O espelhar é desenhar assim de um lado e virar e desenhar no outro, ok? Atenção às asas. Eu tenho as asas feitas em forro e no tecido que eu quero para o exterior. Eu tenho que fazer o desenho no forro e costurar pelo forro para depois abrir a costura no forro, desvirar e ficar com a parte que eu quero para a frente e o risco, a abertura vai ficar para trás e como eu vou costurar tudo à volta não se vai ver, está bem? Muito importante, não se esqueçam destes pormenores que são muito importantes, porque se vocês forem costurar o direito e fizerem um molde no direito e costurarem pelo direito, vocês vão ter que rasgar ou cortar a parte direita. Quando desviram têm a parte do forro direita e a parte da frente está cortada e vocês têm que fazer outra vez, está bem? Pronto. À exceção do bico, da crista e da crista e do fundo, não é preciso espelhar, está bem? E estas partes eu já explico como é que se fazem. O molde da galinha é exatamente a mesma coisa. Desenhamos, pomos o tecido do avesso, desenhamos um lado e no outro lado vamos virar a galinha ao contrário e vamos desenhar, está bem? Atenção ao preceito, ok? É importante ver o preceito do tecido. Se o tecido tiver preceito, tentem mais ou menos orientar a coisa nesse sentido, está bem? Quem tem os kits, quem já levou os kits já foram enviados e já devem ter recebido algumas pessoas já devem ter recebido os kits. Vai tudo cortado, está bem? E os moldes, aqui, estas partes aqui, vai tudo desenhado, é só costurar por cima, desvirar e acertar aqui na galinha, está bem? Dúvidas? Posso começar? Portanto, este já está feito, ok? Eu já fiz este lado para não ser tão moroso, para não estar aqui tanto tempo a massacrar-vos. E vamos começar. Eu vou começar pelas partes que não precisam de desenhar e que são... e que não precisam de ser espelhadas, ok? Quem for mestre vá comentando que é para eu saber. E vamos começar, ok? Vou começar aqui pelo glu-glu. Eu nunca sei o nome disto. Eu no molde escrevi gota, está bem? Isto é gota. Ok? Portanto, vamos lá costurar o flame aqui à parte exterior do tecido, aqui mesmo rentinha, aqui à bordinha. Está bem? Vamos fazer aqui uma costura à bordinha. Vamos lá. Vão falando comigo, vão-me dizendo se têm dúvidas, ok? Eu vou estar sempre disponível para responder por mensagem, caso vocês tenham alguma dúvida depois. Eu vou estar sempre disponível. Agora, vamos pôr direito com direito. Neste caso é forro, não vai ter direito com direito. Vai ter aqui o rosa com o rosa. E vamos passar uma costura à largura do calcador. Eu aqui não vou começar cá em baixo, senão depois não consigo desvirar. Vou deixar aqui um dedo, daqui do biquinho para cima, e vou começar a costurar. Daqui dou a voltinha toda até este lado, para depois conseguir desvirar, está bem? Olá Zélia, sim, a aula vai ficar gravada no Facebook durante 30 dias, que é só o que eles autorizam agora, mas eu depois vou transferir a aula para o YouTube, está bem? Façam devagar, façam as curvinhas como deve ser, com calma, vão rodando, deixem a agulha, levantem o calcador, devagarinho. Quem tem estas máquinas e que não se sinta à vontade, elas têm regulador de velocidade, ok? Se vocês não souberem onde é que é, digam que eu digo-vos onde é que é. Já o fiz por uma menina e posso fazer para vocês, está bem? Vamos lá, cortar aqui o excesso. Vou aqui à tesoura de bicos e vou dar só aqui uma voltinha aqui em cima, só assim, e vou desvirar isto. Vou agarrar aqui num pauzinho, vou ter aqui na agulha, e vamos desvirar isto. Quem tiver aquelas pinças também as pode usar. Eu também tenho ali, mas agora não me apetece usá-la. Assim, ok? E já temos aqui um dos papos. Eu digo papo, apesar das galinhas não terem assim o papo como tem o galo. É assim, está bem? Já temos aqui um. Vamos ao bico e vamos fazer a mesma coisa. E vocês não estão a ver nada e não me dizem nada. Assim. Vamos fazer a mesma coisa, está bem? Vamos passar aqui uma costura a toda a roda, aqui do bico. Assim. E vamos costurar no outro lado.
uma costura à largura do calcador e não vamos costurar aqui a parte de baixo, vamos costurar o bico. Esta parte vai ficar toda aberta. Atenção que a largura do calcador é 0,5. Se for a vossa largura do calcador vai ficar mais pequenino o biquinho, está bem? Ou ajustam a agulha ou desenham à mão onde fica o meio centímetro. E vamos cortar aqui assim. E vou dar só aqui mais um corte para ele não ficar ali enfunado, está bem? Porque é um biquinho estreitinho. Vamos pôr ali. E agora vamos desvirar outra vez. Vamos abrir aqui. Aqui que eu penso que é mais fácil. Digo eu. Já está. Por aqui. Agora vamos abrir aqui bem. E já temos aqui o bico. Olá, Céu, bem-vinda, bom dia. E agora vamos aqui à crista, tá bem? Vamos fazer uma costura à beirinha, primeiro, para agarrar o foame ao tecido. Façam devagar nas curvinhas. Levantem o calcador, deixem a agulha, vão fazendo devagarinho. Já está. E agora vamos costurar por cima. A largura do calcador 0,5. Quem não tiver as máquinas, vocês podem chegar a agulha para a esquerda e para a direita. Não se esqueçam desse pormenor. E quem tiver aqueles calcadores mais pequeninos, é só ajustar o calcador, está bem? E vamos passar uma costura à largura do calcador. Vocês veem melhor com luz ou sem luz? Acho que assim se vê melhor. Olá, Zorita, bom dia! Deixam o fundo aberto, tá bem? Não vamos fechar o fundo. Vamos cortar aqui o excesso primeiro e depois cortamos com a tesoura dos bicos. Se não tiverem tesoura dos bicos, eu já faço aqui para vocês verem como é que se faz, tá bem? Se não tiverem tesoura de bicos... Olá, Silvina, bom dia! Vamos aqui cortar ali, rente ali à costura sem cortar a linha, tá bem? E vamos dar aqui uns golpes sem cortar a linha. Aqui a toda a volta, tá bem? E já temos aqui tudo cortadinho. Vamos desvirar. Tirar daqui os restinhos. Vamos desvirar isto. Aqui eu não presponto, mas se vocês quiserem prespontar, podem prespontar, tá bem? Isso já fica ao vosso gosto e critério. Vocês já... Abram bem. Voltei. Calma. Calma. Pronto, já temos aqui a nossa cristazinha feitinha, ok? Já está aqui feitinha. Agora teríamos que ir ao ferro, passar isto tudo muito bem, abrir bem aqui estas costuras, estes biquinhos, acertar aqui todos estes biquinhos, para isto ficar aqui tudo perfeitinho, tá bem? E já temos aqui a parte dos bicos e das cristas. Agora, vamos aqui à asa. Aquele pormenor da asa, voltou. Ok, pronto. Obrigada. Aquele pormenor da asa que eu estava a dizer que vocês têm que fazer espelhado, ok? E vamos pôr, vocês no vosso kit levam tudo certinho, ok? Levam o foame, o dracalon, levam o tecido que vai ficar para fora e levam o tecido do forro em cima com o desenho já feito, ok? Fazer a parte do pescoço e a parte do rabinho, tá bem? O que é que temos que ter em conta? Temos que ter em conta que vamos fazer o espelho novamente, ou seja, se eu tiver aqui, agora já podem fazer pelo lado que vão usar do direito do tecido ou no forro, é igual, tá bem? Eu tenho duas partes iguais de tecido com forro. Eu aqui não estou a usar entretela nenhuma porque isto vai ficar mesmo costurado aqui, tá bem? E não vai precisar de saliência porque já faz conta que já é parte da galinha, tá bem?
O que é que nós vamos ter em consideração? Temos que ter 2 partes destas e 2 partes do forro, está bem? Depois de termos essas partes, vamos chegar aqui e vamos desenhar em espelho. Só vou desenhar aqui a parte reta do rabo e já vão perceber porquê. Já desenhei a parte reta, agora imaginem que isto é a outra parte. Eu vou agarrar nesta parte, vou virar assim e vou desenhar outra vez. Tendo em conta que esta parte é mais alta, ou seja, nós vamos ter que desenhar aqui para baixo. Porque quando formos desvirar, se formos desenhar cá em cima, se vamos desvirar, vamos ficar aqui com a parte de cima de fora, está bem? Portanto, nós vamos desenhar aqui num sítio onde, quando formos desvirar, sabemos que vamos ter tecido suficiente para tapar o rabo da galinha, está bem? Isto exatamente do outro lado. Eu já fiz aqui, agora vou passar aqui uma costura. Deixem-me só ver, porque eu também tenho que ver qual é que foi o lado que eu costurei. Tenho que fazer o inverso. Portanto, eu costurei assim, agora tenho que costurar assim. Estão a ver que já ia fazer a asneira? Pronto. Vamos lá. Vou costurar assim. E vou passar aqui uma costura. Vocês, os vossos já vão desenhados, está bem? É só passar por cima dessa costura que aí está. E agora, vamos cortar só o excesso aqui desta costura. E vamos desvirar. E temos aqui a parte do rabo. Vamos ao pescoço, exatamente a mesma coisa. Temos que ver qual é o lado que nós já temos e vamos costurar assim. Temos aqui o outro ao lado, desviramos e vamos desenhar pelo outro lado, tá bem? Portanto, aqui está assim, tem que ser assim. Se isto correr mal, olha, tenho que fazer tudo outra vez. Até acertar. Está fácil hoje. Pronto. E vou passar uma costura aqui a toda a volta, tá bem? Aqui no desenho que eu fiz. Assim. Vou ver se melhor aqui por trás, tá bem? Vamos costurar. Pode. Isto hoje não está fácil. Já cá estou outra vez, não sei se estou, se não estou. Pronto. Vamos continuar, tá bem? Vamos abrir aqui a costura. Vamos abrir a costura. Olá, Susana, bem-vinda, bom dia. E vamos ficar aqui com a ondulaçãozinha do pescoço, tá bem? E vamos deixar aqui de parte, juntamente aqui com o rabinho. Agora vamos passar a costurar a nossa galinha. Vamos fazer a parte da frente. Vamos expor aqui o tecido com o preceito, não se esqueçam. E vamos colocar aqui a galinhoca. E vamos passar uma costura à beirinha para segurar isto tudo primeiro. Olá, bom dia Maria, tudo bem? Nada como conseguir acompanhar mais, está bem? Tudo à voltinha. E vamos cortar o excesso, tá bem? Vamos cortar aqui o excesso todo.
tudo aqui à voltinha. Aqui rentinho ao foame. Eu estou a usar foame. Podem usar o Dracalon à mesma. Não aconselho a usarem Sislina ou Guata porque ela vai ficar muito molenga, tá bem? Podem usar um estruturador mais grosso. Que dê, assim, uma estabilidade boa à galinhoca, ok? Já está aqui a nossa galinhoca. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui. Vou pôr aqui a cabeça em cima. Vou acertar aqui estas partes e vou desenhar aqui o risco que eu fiz na costura. Para posicionar agora aqui em cima no sítio certo. E vamos aqui ao rabinho. Vamos pôr aqui o rabinho e fazemos a mesma coisa. Vamos aqui. E acertamos. Agora vamos agarrar no dito do rabinho. Vamos acertar no dito do rabinho. Estão a ver que fiz ao contrário? Isso é que é bom não cortar, está bem? Fiz ao contrário, tenho que fazer certo. Portanto, eu fiz assim, tenho que fazer assim. Estão a ver? É isto. As meninas dos kits não se preocupem que vai certo, ok? Eu, como já tinha feito a outra e não marquei esta, agora é mais difícil. Mas vocês já levam tudo desenhado, é só costurar por cima, tá bem? Os tecidos até vão passadinhos, que é para vocês não terem chatice. Se pensarem, está tudo... Não, não está tudo passadinho a ferro, cheirosinho, é só costurar. Vamos desvirar. Está diferente? Porquê? Porquê que está diferente, Maria? Conte-me tudo. E agora sim, vamos lá posicionar aqui a costura, aqui e aqui. Vou pôr aqui uns alfinetes para vos mostrar, está bem? Assim, estão a ver ali a costura? A costura está aqui e o risco está ali. Eu estou a posicionar aqui a costura que eu estive a fazer em cima, de forma a que quando for costurar aqui tudo à volta, tenho aqui tecido em cima, está bem? E a costura está certinha. Portanto, vamos passar aqui um pesponto aqui em cima desta costura. Meninas, se estiver a ser difícil, digam que eu faço mais devagar e de forma a que vocês percebam melhor, está bem? Isto está a ser mais difícil porque eu já tinha feito a outra e não fiz esta, ou seja, tenho que andar aqui a adivinhar. E agora, na parte de trás do foame, vamos passar uma costura para segurar o resto, ok? Vamos passar uma costura por cima da que já estava, tá bem? Não vamos fazer uma costura à largura do calcador. Assim. Agora, vamos cortar já aqui este excesso. Vamos já cortar este excesso. Tem que fazer é sempre espelhado. O rabo, o pescoço, a parte da galinha e a asa tem que ser sempre espelhado, está bem? Para depois, quando forem fazer, ser mais fácil. Agora, vamos aqui que também deve estar errado. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, por acaso não está. Por acaso não está, não. Então vá, vamos acertar aqui. Vamos acertar aqui. Deixem-me lá cortar aqui com a tesoura de bico, porque ele não me está aqui a deixar. Agora sim, pronto, já está. E agora vamos acertar aqui a costura com o risco. Feitinho. E vamos... Não, não está nada certo, que está ao contrário também. Meu Deus. Portanto, está assim, tem que ser assim. Está tudo ao contrário. Vamos lá passar aqui uma costura. E agora vamos cortar. E vamos abrir. Já está.
E agora sim vamos posicionar. Ali os bicos não estavam a bater certo. Agora já estão. Bem, porque é que é importante deixarmos um bocado de tecido nestas situações? É mesmo por causa disto. Vamos lá passar uma costura aqui à beirinha, está bem? Já, já está. E agora vamos passar pelo foame aqui uma costura para segurar o restante. Olá Lourdes, bem-vinda, obrigada. E vamos cortar o excesso. Cortamos o excesso. Se quiserem, como eu vos disse, assim que estão a desenhar, desenham logo as duas em espelho. É mais fácil, está bem? Ah, pronto. Menos mal. Então vamos lá cortar aqui o excesso da asa. Outra vez. Por isso é que eu gosto de fazer primeiro e que vocês vejam primeiro e só depois é que façam, está bem? Não é o que vocês vão cometer o mesmo erro, porque quem tem os kits já está desenhado, é só costurar e vai ficar certo, está bem? Agora, quem não tem, só comprou o molde e está a fazer, desenhem sempre primeiro em espelho de um lado e do outro, ok? E só depois é que viram, está bem? Vamos cortar aqui outra vez. E vamos desvirar. Abram bem, está bem? Se for preciso, vão ao ferro. Pronto. E esta já está certa. E agora vamos posicionar a asa da galinha, está bem? Vamos pôr aqui ao meio, assim. E vamos passar uma costura a toda a volta e depois fazemos aqui as asinhas. Fazemos aqui o rebordo da asinha, está bem? Então vamos lá passar aqui uma costura à volta. Não precisa de ser a largura do calcador. E também não precisa de ser a beirinha, está bem? Assim. E agora vamos passar aqui uma costura e outra costura. Não precisa ser até ao fundo, está bem? Vamos começar ali naquele biquinho que já tínhamos. E vamos fazer uma retinha. Assim, está bem? Pronto. Vamos cortar aqui o excesso das linhas. Eu tive de colocar a etiqueta para esconder, só para a rapariga não ficar com mágoa. Ai, Maria, isto é tão difícil. Não é mentira. Se vocês fizerem como eu estou a dizer, se desenharem logo de um lado e do outro, se fizerem logo o espelho, está certíssimo, não vai dar nada errado, ok? Como vai nos kits. Agora, se fizerem uma e depois lembram-se e fazem a outra, vai dar isto, está bem? Vai dar esta. Maria, não sei qual foi o primeiro. O que eu tenho aqui é o de colocar a etiqueta para esconder. Pronto, já temos aqui a nossa galinhoca feitinha. E agora vamos agarrar na outra parte. Agora tem duas opções. Eu aqui, nesta, eu costurei aqui, costurei dentro do tecido, com o forro, ok? Fiz aqui a costura, pus os biquinhos no sítio certo, costurei com o forro e desvirei. Mas podem colocar depois, ou seja, esta está feita com o reverso, ok? À exceção aqui da crista. O bico e esta parte aqui estão metidas ali na costura do tecido e do forro, estão a ver?
mas podemos pôr tudo, como está a crista, podemos pôr tudo aqui no mesmo sentido, que é o que eu vou fazer hoje, está bem? Então vá, vamos pôr aqui os forros. Vamos pôr aqui um forro e o outro forro e vamos costurar. Direito com direito e vamos passar uma costura a toda a volta, menos no fundo, está bem? Vamos costurar isto tudo, menos o fundo. Eu sei, Maria, mas a Maria também é muito perfeita e eu sei aquilo que está a dizer. Mas sim, é difícil, é muito chato. E então quando se faz uma coisa de cada vez, pior. Está a ver aqui, não está? A largura do calcador eu estou a usar meio centímetro, não se esqueçam. Façam devagar, nas curvinhas, façam tudo certinho para ela não ficar torta. Não se esqueçam que têm que usar sempre a mesma medida do calcador, porque depois, se não usarem, a galinha vai ficar, uma parte vai ficar mais larga e a outra vai ficar mais curta, está bem? Oh, Maria, não faz mal, sabe? Comigo está à vontade. Eu só estou a dar a aula, está bem? E estou aqui para passar um bocadinho de tempo com vocês também. Quem pode assistir pode, quem não pode assistir depois, está bem? Vocês já sabem que qualquer dúvida, depois é só dizerem. E eu respondo, está bem? Com isso não se preocupem. Quem me conhece já sabe que eu estou cá sempre. Posso não responder logo, mas assim que tenho a oportunidade, respondo. E se alguma vez me esquecer de responder, vocês mandam mensagem outra vez, está bem? Portanto, um já está, vou fazer já o outro. E depois vou cortar os excessos. A mesma coisa. Vamos passar uma costura aqui à largura do calcador, a toda a volta, à exceção do fundo. Façam devagar, com calma. Nestas coisas deixem sempre a agulha lá embaixo. Levantem só o calcador. Já está. Vamos cortar o excesso. Vamos cortar o excesso. Para depois desvirarmos. E está quase a acabar, está bem? Vamos cortar aqui um bocado do fundo. Não precisa de ser rente ainda, depois quando desvirarmos vamos costurar o fundo, está bem? Vamos cortar o bico. Vamos cortar o bico. Aqui, para ele não enfunar aqui. E vamos cortar aqui até à costura, sem cortar a linha, não se esqueçam. E vamos dar aqui uns golpinhos. Aqui. Nas partes redondinhas. Quem não tiver tesoura de bicos, dá só uns golpes, está bem? Vamos desvirar. Alguém me diz em quanto tempo vamos dar aula, se faz favor? E vamos abrir. Vamos abrir bem aqui as costuras. Obrigada, Júlia.
Vamos abrir aqui bem as costuras. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos cortar aqui o excesso. Cortamos aqui o excesso todo. Cortamos o bico. E damos aqui uns cortes nas partes redondas da galinhoca. E vamos desvirar. Olá, Suzy, bem-vinda! E vamos abrir aqui as costuras. Ai, ai. Não cortei, estão a ver? Nadei ali o corte. Já está. Abertas as costuras. Prontinho. Vamos fechar cá embaixo, tá bem? Vamos passar uma costura ali onde está a costura que nós fizemos para segurar o tecido ao foame, tá bem? Vamos passar ali uma costura naquele sítio. De um lado e do outro. Já está, não está nada. Que ela está assim, não as perdes. Não, Maria, porque esta tesoura supostamente era do feltro. Mas deixou de cortar o feltro, tive que mudar. E eu era para diferenciá-las, que era para não cortarem a mesma coisa. Portanto, vamos lá cortar isto, cozer isto outra vez. Porque a máquina não tinha linha na canela. E ali também não está. Só está um bocadinho. Então, o que é que se passa? Não estás a querer espaços por quê? Já está. E esta também não ficou. Ficou só ali um bocadinho à entrada e está bom. Ela avisa, tanto que o som dela começa a ser diferente quando ela não tem linha na canela. Nós é que não estamos com atenção. Portanto, vamos lá agora aqui, agarrar aqui numa das partes da cabeça e vamos pôr aqui a crista, o bico e o coiso. Deixem-me só ver aqui deste lado. Vou pôr aqui um alfinete, só para costurar o bico. Assim, tá bem? Vamos posicionar assim a crista, o bico e aqui a gota, como é que chamam. Tá bem? E vamos passar uma costura pelo lado de fora para segurar estas coisas. Não vamos nada porque primeiro temos que... vai ficar sobreposta a costura. Portanto, vamos deixar isto aqui com alfinetes. Vou só pôr aqui outro. Atenção, deixem os alfinetes com a cabeça virada aqui
para a parte de dentro, para depois ser só puxar, tá bem? E aqui podia ser o mesmo. Este segura este e segura este. Não. Lasqueira. Chama-se coisa. É coisa. Que eu acho que as galinhas nem têm esta coisa. As galinhas só têm o bico e a crista. Não é? A malta do campo. A minha sogra tem galinhas e eu não vejo as galinhas com este papo. Com este papito. Pronto. Assim. Está bem? Umas pontinhas de cola. Pois, também pode ser, Maria. A cola dupla face? Também pode ser. É verdade, sim, senhora. Pronto, mas agora já está. Não vamos mexer mais. E agora vamos pôr aqui forro com forro. Vamos acertar aqui e vamos às molas. Ok? Vamos pôr aqui. Aqui. Pode ir ao ferro, está bem? Para vincar mais a coisa. Acho que não gosto tanto assim, mas está bom, pode ser. Ok. A malta do campo das galinhas, digam-me lá se as vossas galinhas têm este papo, este papinho. Pronto, estou-me a esquecer de outra coisa, estão a ver? Temos que prespontar aqui no sítio onde não vamos costurar. Não é obrigatório, está bem? Mas eu gosto. Portanto, vamos prespontar aqui, daqui do pescoço, aqui mesmo onde começa a curvinha do pescoço. Vamos prespontar tudo até aqui à pontinha do rabo, está bem? Então vamos lá aqui. À largura do calcador, está bem? Porque é a costura que vamos fazer no pescoço, quando formos costurar tudo à volta, está bem? Vamos fazer uma costura à largura do calcador. Do calcador 0,5, não se esqueçam. Assim, ok? E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos lá. Assim, até podem fazer um risco onde vocês querem fazer a costura e onde querem terminar, está bem? E agora sim, vamos lá pôr aqui a galinhoca, como deve ser. Molas. Vamos fechar aqui a galinhoca toda. Acertem aqui estas partes, ok? Acertem aqui. Ao usarem o mesmo tamanho do calcador e terem sempre ali aquela referência, vai bater tudo certinho, ok? Vamos acertar aqui os rabinhos. As ondinhas todas dos rabinhos. Olha, menos uma. Vamos acertar aqui os rabinhos e aqui. E agora vamos passar uma costura daqui de onde nós acabamos a costura, vamos fazer uma costura aqui toda a volta até cá abaixo. E deste lado a mesma coisa, daqui do rabinho, a pontinha até cá abaixo. À largura do calcador, está bem? Devagar, com calma, vão acertando. Vão rodando devagarinho. Assim, tá bem? E do outro lado. Agora vamos fazer deste lado. Vamos lá. É a mesma coisa, a largura do calcador. Assim. Pronto. Aqui o pescoço está tudo. Agora vamos fazer a base. Já temos aqui a parte de cima feita, vamos passar à base. O que é que vamos fazer na base? Vamos costurar a parte exterior ao foame, à bordinha, ok?
ali uma costura à bordinha, a toda a volta. Feito. E vamos costurar por cima o forro. Vamos cortar o excesso. Vamos costurar aqui o excesso. E vamos posicionar aqui a parte do foame com o forro. Para ficar já cortadinho, ok? Vamos passar uma costura pela mesma costura que nós agarramos o foame. À beirinha, tá bem? Ainda precisa de ser mesmo em cima. Desde que seja à beirinha. Assim. Vamos cortar o excesso. Vamos cortar aqui tudo. E agora vem aquela parte que vocês não gostam, que é o viés. Vamos agarrar no viés. Também levam já o viés, ok? Levam tudo. Vamos abrir. E vamos dobrar aqui por cima, tá bem? Vamos fazer isto. Vamos abrir aqui uma das laterais que nós vamos costurar e vamos dobrar. E vamos começar a costurar ali em cima daquela dobra, ok? Vamos fazer isto a toda a volta, tá bem? Vamos passar uma costura mesmo em cima da costura. Desculpem, da dobra. Eu já vos mostro. Se for mais fácil para vocês, podem pôr molas, alfinetes. É como for mais fácil, tá bem? Devagar, vão costurando devagar, com calma. Já chegamos lá acima, vamos cortar o resto, ok? Assim, a referência que nós temos que ter é que a parte aqui de fora do viés tem que estar a bater aqui na parte do foame, tá bem? E agora vamos agarrar aqui as nossas partes da galinha e vamos pôr forro com forro. Primeiro temos que achar o meio, tá bem? Atenção aos moldes que vocês têm na internet. Porque os moldes da internet não estão certos, tá bem? Eles têm uma diferença de tamanhos. Vocês têm que fazer o teste primeiro, porque depois não vai bater certo e vocês vão dizer que as medidas não estão certas e tudo mais. Fazemos um pique em cima e um pique em baixo. E vamos colocar aqui pique com a costura, ok? E vamos passar nada, vamos pôr uma mola. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos pôr aqui uma mola. E agora é agarrar o restante. É mais fácil fazer assim com o viés, porquê? Porque depois só têm que desvirar o viés, não têm que voltar a costurar o viés toda outra vez, está bem? Fica mais fácil para vocês costurarem e quem não gosta de viés, é uma forma mais rápida de o fazer sem se chatear ou ganhar cabelos brancos, está bem? Pronto, vamos aqui acertar isto tudo. Acertar aqui isto tudo. E vamos passar uma costura aqui. Vamos passar aqui uma costura à largura do calcador. Até podem passar em cima da costura que vocês já têm do viés, está bem? Que é o que eu vou fazer. Eu vou passar uma costura ali por cima do viés que eu já lá tenho, está bem? Façam devagar, com calma. Isto são coisas que, parecendo que não, para ficarem bem feitas, levam o seu tempo. Por isso é que eu já tinha uma parte adiantada, quero para não demorar muito mais tempo, porque eu sei que estas peças são peças morosas, são peças que demoram muito tempo. E
Eu não gosto muito de me alongar nos diretos. Já fiz aqui a geneira, vamos voltar atrás. Pronto, já temos aqui a nossa parte de baixo costurada à parte de cima. Agora só temos que desvirar o viés. Eu vou cortar aqui este excesso que este ficou aqui com um bocado a mais. Só temos que desvirar o viés e pô-lo para cima. Vamos puxá-lo para cima. E vamos costurá-lo. Vamos pôr aqui umas molas. Vamos acertar aqui o viés. É para ficarem mal, levam. Sim, Maria, mas ele tem o mesmo tamanho. Está dobrado ao meio. Eu percebi e também já vi. Ele está dobrado ao meio, mas a medida é a mesma, ok? Ele tem aqui uma parte mais larga do que outra. Esta parte é mais larga do que esta. Mas pronto, para mim não me interessa porque eu agora vou-me regular aqui pela parte de fora. Ou seja, a parte de baixo não se vai ver, está bem? Mas obrigada, Maria. Sempre atenta. A Maria está sempre atenta. Portanto, vamos lá passar aqui uma costura. Aqui no biés. Com calma, está bem? Usem sempre a mesma referência do calcador. Para a costura ficar sempre no mesmo sítio. E ficar mais ou menos perfeito, está bem? Se ficar mal, desmanchem e voltem a fazer. Assim, com o viés costurado no fundo, é mais fácil. Porque depois não tem que andar aqui às voltas e reviravoltas e vira e desvira e baixa e desbaixa. E assim já tem ali tudo certinho, está bem? E vão só mexendo aqui a galinha para um lado e para o outro. Está bem? E já está. A nossa galinhoca está feitinha. Vamos aqui. Não interessa, Maria, porque ele por baixo, está a ver que ele ficou todo uniforme. Se nós se guiarmos sempre pelaquela costura, mesmo que seja mais pequena ou mais ou maior, o meio do viés é sempre o mesmo. Certo? Nós quando vamos virar, já sabemos que o meio do viés vai ficar no meio dos tecidos. Portanto, é só desvirar a coisa. Por isso é que eu estou a dizer que assim é mais fácil. Para quem não sabe trabalhar com viés ou quem não gosta, assim torna-se sempre mais fácil, está bem? Vamos tirar daqui os alfinetes. Que eu esqueci-me. Muito bom. Vamos ver se eu consigo tirar o outro. Onde é que ele está? Aqui, já o apanhei. Da cá. É mais fácil, Maria, vai ver. Experimente fazer assim e vai ver que é muito mais fácil. Pronto, já tirei os alfinetes daqui. Já tenho aqui. Agora precisava pôr aqui os olhinhos. Vocês levam os olhinhos, está bem? Já levam os olhinhos descascados. É só posicionar os olhinhos. Vou só ligar aqui o ferro enquanto tiro aqui isto. Atenção que eu já só tenho 4 kits da galinha da referência 1, está bem? Da referência 2 já não tenho, nem consigo nenhum. Depois tenho os moldes, 7,5€, não se esqueçam. Os kits são 17,50€, mais os portos, está bem? Que isto leva muito material, muito pormenor, muita coisa. Vou tirar daqui o olhinho. E vou pôr aqui um olhinho. Perceberam tudo? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês, por favor, digam-me, tá bem? É preferível dizerem. E atenção aos kits. Eu sei que há moldes destes na internet, mas vocês têm que ter atenção às medidas, ok? Porque as medidas não são as corretas quando vocês imprimem. Porque há muitas que têm lá as medidas escritas e as medidas não correspondem àquilo que estão a imprimir. E depois as bases não batem certo, tá bem? Mais para cima. Aqui, assim. Pronto, vou colar aqui os olhinhos.
só para coisa. Podem pôr o ferro em cima do plástico que não vai ficar agarrado, está bem? Não tenham medo. E é claro que esta galinhoca tem que ir toda ao ferro. Não se esqueçam. Um olhinho e outro olhinho. Pronto, já temos a nossa galinha com olhos. Já cá tem os olhinhos. E agora, para dar aqui uma coisita aqui ao pescoço da galinhoca, deixem-me virar para aqui para vocês verem melhor. O foame que sobrou das asinhas, vamos pô-lo para aqui. Está bem? Vamos pô-lo para aqui. E tenho que pôr aqui um bocado. Eu vou tirar daqui. Vou tirar um bocado daqui. Isto já não vai ser usado. Posso tirar um bocado daqui, aqui para o pescoço. Assim, está bem? Para quê? Para ela ficar com o pescoço mais cheinho. Estão a ver? Fica assim com o pescoço mais cheinho. E fica direitinha. Está bem? Não costurem o pescoço até aqui. Porque depois ela faz isto com o tempo. Está bem? Ela assim, com o pescoço aberto, ela não tem tendência a dobrar o pescoço nem para um lado nem para o outro, ok? Ela precisa de ir ao ferro. Precisa de ir ali ao ferro. Mas é isto. Pronto. Esta é a referência 1, ok? E só tenho 4 kits. Não tenho mais, nem consigo mais, está bem? Os outros já foram todos. Eu mando-lhe os olhinhos, Maria. Quantos olhinhos quer? Manda-me uma mensagem privada, está bem? Pronto, é assim, está bem? Estas são as galinhocas, são muito giras. Como vocês podem ver, o viés está costurado. Porque como nós já o costuramos no forro, ele está costurado, ele não vai sair dali, nem vai abrir. E depois é só fazer a costura por cima. Fazem ali a mesma margem, toda a volta, e ele fica ali todo no mesmo sentido. Não se esqueçam que têm que espelhar, está bem? Espelhar, 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 espelhar. O fundo e as cristas não é preciso, está bem? Qualquer dúvida, mensagem privada, faz favor. Está bem? Vá, meninas. Fiquem bem. Obrigada por este bocadinho.